estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Hoje vamos dar continuidade às antigas civilizações, falando sobre a Babilônia, uma das mais antigas civilizações que se tem conhecimento. Antes, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais. Então, bora lá começar sobre a Babilônia. A Babilônia é uma região que surgiu localizada entre os rios Tigres e Eufrates, mas não foi a primeira civilização que existiu naquela região. Antes dos babilônicos, tiveram os sumérios, que já haviam tido um império bastante promissor, que também era conhecido como Mesopotâmia, e além disso os assírios, os povos acádicos, muitos povos surgiram ali naquela região. A história dos babilônicos se iniciou por volta de 4000 a.C. E ele tinha relação com outros povos, a fim do comércio, de trocas de matéria-prima e tudo mais. Os Jardins Suspensos. Os Jardins Suspensos são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porém pouco se sabe sobre ele porque não existem vestígios, além dos relatos de que era um jardim muito bonito, de que tinha várias camadas, vários andares, mas não tem aí vestígios arqueológicos falando sobre os jardins da Babilônia. Falando um pouquinho sobre o comércio, o artesanato e a economia da Babilônia. No caso, a Babilônia, ela possuía muitos camponeses, pastores, também tinha pesca e basicamente tinha muito sobre o comércio na Babilônia, pois os povos babilônicos eles faziam trocas com os outros povos para conseguir matérias-primas para que eles pudessem utilizar, principalmente aí no caso os metais preciosos que eles tanto precisavam. A religião, a política, a cultura e os costumes. É um povo também politeísta, que possuía alguns centros urbanos, que tinham um templo, que exercia um papel religioso, mas também um papel econômico e administrativo. A religião, a política, a cultura e os costumes. Surgiram alguns centros urbanos que existiam ali na proximidade da Babilônia, que tinham uma instituição, que era um templo, que exercia o papel religioso, econômico e administrativo da região. No caso, a Babilônia ela era considerada a casa do deus Marduk, que ocupava um posto máximo aí, que nada mais era do que como se fosse um faraó. O poder era centralizado no governo sobre cidades e estados, né? Mais ou menos como tinha na Grécia. E a sua capital seria, no caso, a Babilônia. No caso, o grande período babilônico aí, que foi um dos grandes, que teve muita evolução política e militar, foi o período de Hammurabi, né? Alguém já deve ter ouvido falar sobre Hammurabi, que ele instaurou como se fosse uma lei, uns mandamentos, né, que era conhecido como Código de Hammurabi, para poder aplicar algumas leis. E era assim que era feito, aquelas leis do olho por olho, dente por dente, era assim que era aplicado a justiça aí na região. A decadência e o exílio da população babilônica. O que aconteceu foi que o grande período da civilização babilônica aconteceu após a morte do grande rei Nabucodonosor, que foi por volta do ano de 562 a.C., que acabou desencadeando um processo de declínio desse império, que jamais teve chance de se recuperar. O seu filho, que era seu sucessor, ele reinou por um período de 2 anos apenas, sendo assassinado pelo seu próprio cunhado. E aí aconteceu uma série de traições, de coisas muito ruins ali entre os próprios
nobres, né, pela própria família real. E aí, com essas várias conspirações que aconteceram no Império, acabou que um próprio herói de guerra, que não tinha sangue nobre, que não era de família real, acabou assumindo o trono. Então, aconteceu de ocorrer algumas ligações, algumas relações com os povos árabes, e aí acabou acontecendo que os persas foram chegando, outros exércitos de outros povos também foram chegando, e aí aconteceu que foi tendo essa mistura, essa miscigenação, e foram várias trocas de reis, de povos que foram governando ali a região, acabando se perdendo aí o domínio babilônico, né? Acabando até perdendo seus territórios para esses povos aí que acabaram governando, especialmente no caso os persas. No ano de 332 a.C., Alexandre o Grande, que já queria conquistar a Pérsia, ele chegou à região da Babilônia, foi recebido como um herói, pois os habitantes da região não aguentavam mais as humilhações que eram sofridas durante o domínio persa. Então aconteceu o quê? Que na Babilônia, Alexandre acabou se instalando, posteriormente morrendo, né? Mas aí a gente vai falar mais sobre Alexandre o Grande nas próximas aulas. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta e segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.